Embarcar em um cruzeiro pode ser uma excelente opção para se visitar o continente europeu pela primeira vez, ou pela 10ª, especialmente se você levar em conta o que você gastaria em transporte, hotéis e comida em uma viagem convencional. Basicamente, num cruzeiro, você está viajando no conforto do seu hotel, sem ter de se preocupar em fazer e desfazer malas, e com a maioria das amenidades, como piscinas, shows e comida, incluídas em seu pacote. Sem falar na vantagem de acordar a cada dia no lugar ou país diferente. Junte-se a mim nesse episódio para explorar um pouco da história e atrações do primeiro porto nessa jornada, a belíssima Barcelona. Mas antes de embarcarmos, eu tenho uma pergunta. Se você já esteve em um cruzeiro, qual foi sua viagem favorita? E se ainda não, qual seria o seu destino ideal? Deixe suas respostas na seção de comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para ser notificado de novos vídeos. Olá, meu nome é Horta Novak. Que bom ter você por aqui. Nosso cruzeiro está prestes a zarpar. Em agosto de 2017, eu embarquei no Brilliance of the Seas, um navio da Royal Caribbean, para o que se tornou uma viagem inesquecível pelo Mediterrâneo. Saindo de Barcelona e visitando Nice na França, o Principado de Mônaco, vários portos e cidades na Itália, incluindo Roma e Veneza, e então Kotor, a capital de Montenegro, antes de retornar para Barcelona. Eu não podia estar mais empolgado. Afinal de contas, eu estava prestes a visitar, pela primeira vez, o berço da civilização. Cidades milenárias, saturadas com história e arte, lugares e coisas que eu só havia visto em livros de história e no cinema. Mas vamos começar pelo começo. Neste caso, chegar à cidade de onde o navio iria partir, Barcelona. Nem sempre temos a sorte de viver próximo a um porto. Por isso mesmo, para a maioria de nós, embarcar em um cruzeiro pela Europa envolve passar algum tempo em um avião. Muitas vezes, um bom tempo. E aqui vai minha primeira dica. Tente planejar sua chegada na cidade-porto para pelo menos 1 ou 2 dias antes de seu cruzeiro. Primeiro, porque depois de uma longa viagem como essa, para que desperdiçar uma excelente oportunidade para conhecer, ou revisitar, um lugar tão distante? E segundo, mas muito importante, porque imprevistos acontecem e você definitivamente não quer começar suas férias estressado ou pior, acabar perdendo seu cruzeiro por causa de um atraso em seu voo. E isso foi o que quase aconteceu nessa viagem com o agora casal de amigos dos Estados Unidos, que devido a uma série de mudanças e atrasos em seu voo, acabaram chegando ao porto minutos antes do navio zarpar. E pior, sem nada em suas mãos a não ser 2 mochilas, que eles trouxeram com eles na cabine do avião. O resto de sua bagagem foi extraviada pela companhia aérea. Acredite em mim, ninguém quer embarcar num cruzeiro que deveria ser prazeroso e relaxante para ficar 24 horas por dia preocupado, imaginando se suas malas foram encontradas e se vão chegar no próximo porto. Ou ainda mais constrangedor, com o que você vai vestir durante o jantar formal ou mesmo para ir à piscina. Para este casal, suas malas só foram encontradas e finalmente acabaram chegando no porto de Civitavecchia 4 dias depois do cruzeiro começar. E durante esse período, eles tiveram que se virar com o que puderam comprar nas lojinhas de lembrança do navio ou em portos. Mas essa é uma outra história. Precavido, eu cheguei em Barcelona 2 dias antes do cruzeiro zarpar, o que para mim naquele ponto era mais do que suficiente. Para ser bem sincero, em vez de visitar Veneza, Florença e Roma, eu não tinha muita expectativa e nem sequer havia feito muita pesquisa sobre a cidade espanhola. Mas subestimar uma cidade e não fazer minhas pesquisas preliminares foi um erro que eu aprendi a não cometer no futuro. Eu acabei tendo muita sorte, porque Barcelona é uma cidade extremamente convidativa e fácil de se navegar. Um lugar realmente vibrante e efervescente, onde centenas de anos de história convivem em harmonia com todas as modernidades de uma grande metrópole e com tantas atrações que nem mesmo uma semana seria o suficiente para se ver tudo. O que se tornou uma excelente desculpa para planejar uma nova visita. Para minha surpresa, Barcelona é uma experiência sem igual e se tornou uma de minhas cidades favoritas. Andando pela cidade,
Uma coisa que é impossível de não se notar é que a arquitetura e a arte parecem andar de mãos dadas e têm um foco central em todos os cantos da cidade. Provavelmente graças a muitos dos hoje mundialmente famosos artistas que viveram ou passaram por lá, deixando suas marcas a céu aberto por toda a cidade, não só em paredes e murais, mas até mesmo no pavimento de uma de suas ruas mais famosas, a movimentada Las Ramblas. Las Ramblas é uma rua arborizada para pedestres, que se estende por quase 2 km, conectando a Praça de Catalunha, com suas belíssimas fontes e esculturas no centro da cidade, com o monumento de Cristóvão Colombo, à beira-mar em Porto Velho, também servindo como delimitação entre o bairro gótico e o El Raval. Dia ou noite, a rua está constantemente fervilhando com turistas, atraídos pelos artistas de rua, bares, cafés e restaurantes espalhados em toda a sua extensão. O La Boqueria é um dos lugares mais populares em Las Ramblas, um enorme mercado, que foi aberto ao público oficialmente em 1853, onde você pode encontrar desde frutas e verduras até culinária local, em dezenas de bancas e pequenos restaurantes. La Boqueria é uma experiência sem igual em Barcelona e uma excelente oportunidade para se deliciar com algumas das especialidades catalãs. Só uma dica: Barcelona é uma cidade muito segura, mas enquanto em Las Ramblas ou em outras áreas com muitos turistas agregados, fique de olho em seus pertences. Estas áreas são famosas por batedores de carteira se aproveitando de turistas distraídos. Mantenha um olho em seus pertences, mas não perca a chance de explorar as ruas medievais do Distrito Gótico. É quase como voltar no tempo, principalmente se você visitar a área bem cedo, antes do lugar ser invadido por turistas. Barcelona começou como uma cidade romana, no século I a.C., chamada Barcino. Muitas construções da época, como remanescentes da muralha que protegiam a cidade, podem ser vistas no centro histórico ainda hoje. A parte das ruínas das muralhas, o Distrito Gótico abriga muitas outras atrações e surpresas no emaranhado de suas intricadas vielas medievais, desde uma enorme concentração de igrejas até alguns dos museus mais populares em Barcelona. Há sempre algo surpreendente para se explorar nesta área. Algumas das atrações mais visitadas são a Catedral da Santa Cruz de Santa Eulália, mais conhecida como a Catedral de Barcelona. É uma belíssima catedral gótica construída entre o século XIII e XV e dedicada a Santa Eulália, uma das padroeiras de Barcelona. Praça del Rei. A área abriga uma série de prédios medievais, incluindo o Palácio Real, a Capela de Santa Ágata, a Torre do Mirante do Rei Martí e a sede do MUBA, o Museu de História e Arqueologia de Barcelona, onde você pode visitar ruínas da cidade romana que foram escavadas por debaixo das construções medievais da área. Basílica de Santa Maria del Pi, outra igreja medieval do século XV, construída no estilo catalão gótico e adornada com um enorme vitral circular, arcos na fachada e uma enorme torre que abriga 6 sinos. Museu Picasso. Apesar de não ficar exatamente no Distrito Gótico, mas em uma de suas ruas do entorno, o museu se estabeleceu em 5 palácios medievais adjacentes e abriu para o público em março de 1963. O espaço conta com uma vasta coleção, na maioria desenhos e estudos de um jovem Picasso no começo de sua carreira, e é uma visita imperdível para amantes de arte. Mas definitivamente, Barcelona não seria a magnífica cidade de hoje em dia sem a influência de um de seus filhos mais ilustres, Antônio Gaudí, que com suas criações inusitadas e muito à frente de seu tempo, mudou a face da cidade catalã. Andando pela cidade, com certeza você vai se deparar com uma obra ou construção criada por Gaudí. Elas estão em toda parte e são extremamente populares com turistas. Algumas de suas criações mais conhecidas e populares são Casa Bartoló e Casa Mila, ou La Pedrera. São originalmente prédios residenciais. Casa Bartoló agora é um museu, mas Casa Mila, apesar de certas áreas abertas para visitação, continua sendo um prédio residencial até hoje. Casa Bartoló é originalmente um prédio de 1870 que foi inteiramente remodelado por Gaudí, em uma mistura de seu estilo naturalista, que explora formas presentes na natureza, com arte nouveau, que era muito popular na época, resultando em construções irregulares e arredondadas, que muitas vezes se assemelham a ossos, animais ou outras formas presentes na natureza. A construção em um todo parece estar quase viva,
E essa impressão se intensifica com a miríade de detalhes criados em mosaicos coloridos, que fazem certas áreas se assemelharem com enormes animais, especialmente répteis, que às vezes dão a nítida impressão de estar se movendo pelas áreas comuns do edifício. Ao contrário de Casa Bartolô, Casa Mila foi inteiramente desenhada e construída por Gaudí. Devido ao seu tamanho descomunal e seu estilo único, repleto de formas orgânicas, curvas e quase monocromático, rendeu o prédio com seu apelido, La Pedreira, ou A Pedreira. Gaudí também criou os móveis e objetos no mesmo estilo para o prédio, incluindo maçanetas para as portas e até mesmo cerâmicas para o piso. Se você visitar La Pedreira, não deixe de explorar o terraço no topo do prédio, e não fique surpreso se notar algo muito familiar. George Lucas usou suas intricadas chaminés como inspiração para criar os Stormtroopers em Star Wars. O Parque Güell é outro dos projetos mais populares de Gaudí. Com a urbanização em mente, o projeto foi atribuído ao arquiteto pelo Conde Eusébio Güell em 1900. Eles planejavam criar uma vila independente no meio de um parque. Embora o projeto nunca tenha sido finalizado, a área contém vários edifícios e projetos do artista, incluindo o prédio na entrada do parque, criado para ser o mercado local do complexo, claramente a versão de Gaudí em seu estilo naturalista de um tempo grego. O gigantesco terraço, cercado por um longo banco na forma de uma serpente marinha, esculturas e mosaicos coloridos e belos jardins. O parque foi declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco em 1984. Mas seu projeto mais conhecido e visitado é com certeza a fantástica Basílica da Sagrada Família, que está em construção há mais de 130 anos. A monumental obra começou em 1882 e está prevista para terminar em 2026, em celebração do centenário da morte de Gaudí. Você pode passar horas observando e analisando o simbolismo, beleza e engenhosidade das intricadas esculturas, torres e afrescos que cobrem cada centímetro do exterior da basílica. Mas visitar o seu interior é uma experiência quase divina. É como estar no meio de uma floresta, cercado por gigantescas árvores petrificadas e envolto por uma luz celestial, que, filtrada pelos enormes vitrais coloridos, inunda a nave da basílica com cores e reflexos que parecem estar em constante movimento. Imperdível. Uma curiosidade: se você é fã dos livros de Dan Brown e leu Origens, vai reconhecer lugares como a Sagrada Família e La Pedreira, descritos em detalhes pelo autor, apesar de muitas vezes com certas liberdades criativas. Mas não se esqueça, essas atrações são muito populares com turistas. Como mencionei antes, algumas são residências. Por isso, ingressos e horas de visita são limitados e se esgotam rapidamente. É uma boa ideia agendar sua visita antes de se dirigir para as atrações, para evitar decepções ou longas filas. Você pode comprar ingressos ou mesmo marcar uma excursão em um dos centros turísticos espalhados pela cidade, na recepção de seu hotel, visitando a página das atrações ou usando aplicativos no seu celular. Eu vou adicionar abaixo alguns dos meus links favoritos. Uma ótima opção em Barcelona, como em muitas outras cidades europeias, é tomar o ônibus Hop-on-Hop-off. Você paga por um dia ou múltiplos. O ônibus tem duas rotas que se conectam. E você pode descer em qualquer uma das paradas e retornar ao ônibus quando terminar de explorar a região. O ônibus também oferece um guia pré-gravado, em dezenas de línguas e mapas das áreas e atrações próximas a cada parada. Ah, e seu ticket inclui internet gratuita no ônibus, para você se conectar com família e amigos ou publicar suas fotos mais recentes na rede social. Nossa, como o tempo voa! Acho que é isso por hoje. Junte-se a mim no meu próximo vídeo para checar o dia da embarcação e as dicas para o próximo porto nesta viagem. Nice, na França, de onde visitaremos Mônaco, Monte Carlo e a vila medieval no topo das montanhas, Azy. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!